que os irmãos estejam mesmo a ter um bom dia, que tenham dormido bem durante a noite, que tenham acordado com boa disposição, porque nós queremos aqui pessoas bem dispostas para adorarmos um Deus que é tão bondoso, um Deus que é tão maravilhoso. E é tão bom como quando nós nos podemos reunir. Durante a semana nós somos uma família dispersa. Cada um está na sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a escola, mas ao domingo, neste dia que fez o Senhor, nós reunimos-nos e estamos aqui a celebrar. Estamos aqui a participar desta comunhão, uns com os outros e com o nosso Deus. E é tão bom nós podemos ter esta oportunidade para estarmos aqui. Há irmãos nossos que gostariam de ter, mas não podem, ou porque se encontram doentes, ou porque se encontram limitados, ou então porque estão a viver em países onde não há liberdade religiosa. E por isso eles têm que se reunir clandestinamente. Mas esta não é a nossa situação. E nós estamos aqui a viver num país livre e podemos então, em liberdade, adorarmos a Deus, sentindo a sua graça e a sua paz. E é naturalmente com esta saudação que eu quero saudar os irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Que essa graça e essa paz possam ser sempre sentidas na nossa vida. Quero deixar convosco algumas informações que dizem respeito a atividades regulares. Já tivemos esta manhã às 10h30 o primeiro culto. Este é o segundo culto em que estamos reunidos e logo às 17 horas voltamos a reunir-nos aqui para cultuarmos o nosso Deus. Mas não apenas o fazemos presencialmente em culto, mas também hoje ainda teremos a escola bíblica dominical, quer dos adolescentes pelas 15 horas, como dos jovens e adultos às 19 horas. E contamos com a vossa presença. Certamente os irmãos receberam no vosso WhatsApp uma informação sobre a lição de hoje e sobre como então podem entrar na sala para dela poderem participar. Então, contamos com a vossa presença para juntos estudarmos esta lição que nos fala sobre alcance. E como a revista está no final, já está a ser distribuída a nova revista para o próximo trimestre. Então, os irmãos que já receberam, que possam estudar, e aqueles que ainda não receberam, lá em cima o irmão Rico está a entregar então aos alunos da escola dominical para que possam ter em vosso poder e possam então estudar lições referentes a provérbios e a cantares de Salomão. Então, a igreja oferece a revista para que os irmãos possam então fazer bom uso dela. Quero lembrar também que durante a semana nós reunimos-nos novamente aqui à quarta-feira para termos o nosso culto de oração e estudo bíblico. E lembrar ainda a atividade dos jovens e adolescentes ao sábado às 16 horas, então através do Zoom, através do ID que é dado para então se poderem reunir. Então, são algumas informações que deixo convosco e naturalmente temos outras informações, uma delas que diz respeito ao nascimento da Sofia. No domingo passado nós falamos que ela iria ser internada na segunda-feira para então fazer a cesariana. Assim foi, tudo correu muito bem, ela já regressou a casa, regressou na quinta-feira e tudo está bem com a irmã Cícera, a mãe, e com a Sofia. E todos estão agora a desfrutar desse momento em família. A Alice está encantada por ter a irmã com ela ali. É o seu boneco maior, para então poder tratar e estar a ser uma boa ajudadora da sua mãe. Então, alegramos-nos com o nascimento desta menina, mas também temos a informar-vos o falecimento da Dona Aida. É uma senhora que nos costumava visitar, ficava ali atrás, perto da irmã Isabel Iria. Ela faleceu exatamente na segunda-feira. É a lei da vida, uns nascem, outros morrem. E nós queremos publicamente, em nome da Igreja Batista Amadora, transmitir as condolências à família que está enlutada, à irmã Isabel Iria, ao irmão João Carlos, em particular, que são irmãos dela e são aqueles que mais diretamente estão ligados a nós. Então nós queremos, neste momento, transmitir as condolências, desejando que Deus possa confortar o coração dos nossos irmãos, da sua família,
a fim de que, então, este momento difícil pelo qual estou a passar, nele possa experimentar a paz do nosso Deus. Então, essas são algumas informações e vamos aproveitar para orar, dar graças a Deus pelo nascimento da Sofia, mas também orar por esta família que está enlutada. E vamos agradecer também pela salvação que temos em Jesus Cristo. O versículo que introduz este culto diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, vamos também agradecer a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Então, enquanto a irmã Miriam estará a tocar o prelúdio, vamos nos dirigir ao nosso Deus. Temos uma nova vida em Cristo. E viver em Cristo é primeiramente desfrutar da graça redentora que Ele nos concede. Desfrutar da sua alegria, desfrutar da felicidade que Ele traz às nossas vidas, independentemente das circunstâncias. E vamos começar cantando um hino que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino. Este hino que tem uma divisão no coro, em que os homens vão cantar sou feliz e as mulheres vão responder sou feliz. Com Jesus dizemos nós, depois de seguida, e elas também estarão a responder. E depois, entre a terceira e a quarta estrofe, nós então teremos a leitura de um versículo que vamos fazê-lo todos juntos. Então vamos cantar este hino.
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sim, Pai querido, em Ti somos felizes, porque Tu és a nossa satisfação e em Ti nós podemos descansar. Não descansamos naquilo que nós possamos fazer ou construir, mas descansamos naquilo que já fizeste por nós. E nos Teus méritos, Senhor, na obra sacrificial de Jesus Cristo, nós podemos nos apresentar ante a Tua face e expressar a nossa alegria, e expressar, Senhor, aquilo que tens trazido aos nossos corações, que é a Tua paz, a Tua graça. Obrigado, Pai querido, pelas maravilhas que tens operado no nosso meio. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, porque em cada momento nos tens assistido. E agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Queremos também agradecer pela vida das nossas famílias. Queremos te agradecer por aqueles que estão alegres, Senhor, que estão a expressar, Senhor, a sua gratidão por mais uma bênção que destes. Mas queremos também colocar nas Tuas mãos aqueles que estão tristes, que estão enlutados, como esta família que nós referimos no início do culto, Senhor. Que Tu possas estar a consolar os seus corações, que Tu possas estar a operar neles e que este vazio que eles agora sentem possa ser preenchido pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. É essa oração que nós te fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E ainda de pé, vamos cantar um cântico, Vim para adorar-te. E como disse Jesus, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele, ou todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E por isso aqui estamos para adorá-lo, para dizermos, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Que cada um possa dizer isso com convicção, que temos um Deus que é maravilhoso para cada um de nós. Então vamos cantar. Digno tu és.
para o nosso resgate, para a nossa salvação. É verdade que a vida humana vale pouco. À vista dos homens, ela vale pouco. Mas o que é que valerá a vida do Filho de Deus, que se entregou por nós, que morreu naquela cruz para nos salvar? Não tem valor, não tem preço. Mas foi esse preço que ele pagou por nós. E por isso nós somos chamados a vivermos em submissão, em dedicação, em dependência dele. Porque sem ele, nós nada somos e nada podemos fazer. E este cântico que nós vamos estar a entoar, e os irmãos podem fazer o fosse sentar, ele diz: este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. O Espírito Santo de Deus vive em cada um de nós, em todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. É Ele que nos dá forças, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda em cada momento. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos rumo, nós não teríamos esperança, nós não teríamos certeza. Mas nele temos. E apesar de nós não sermos nada, estamos perdidos. Ele cuida de nós, cuidou, resgatou-nos e nos fez seus filhos. Então nós vamos cantar este cântico, vamos fazer esta oração. E enquanto a fazemos, também teremos a oportunidade de, em ato de adoração, também participar dos dízimos e das ofertas. Pedindo a cada um dos irmãos que sentir o desejo, que possa vir à frente, dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, que o faça com alegria, com amor, com gratidão no seu coração.
Nós estávamos perdidos, mas com Ele nós estamos em boas mãos. Eu queria convidar o irmão Paulo de Andrade para nos dirigir nesta oração. Sim, Pai, nós estamos muito gratos porque em Ti encontramos o caminho, que é Jesus. Obrigado, Pai, pela experiência que tem sido dia a dia, esta experiência, esta relação muito pessoal contigo, através da pessoa de Jesus Cristo. Obrigado por tudo que fez por nós, que nos deu sentido à vida. E é mesmo assim a vida, Pai. Uns vão, outros vêm. E estamos gratos por tudo. Pela vida daqueles que cá passaram, pelo que fizeram, pela forma como nos marcaram e pela esperança que temos nos que agora nos chegamos. E a todos, Pai, possas dar uma forma muito abençoada. Queremos, Senhor, que nos orientes no resto deste culto, que possamos estar atentos àquilo que Tu queres para as nossas vidas e ao mesmo tempo com uma disposição para de ouvir e obedecer. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, para nós olharmos para 3 versículos e olharmos para uma expressão. Nos últimos cultos de celebração da Ceia do Senhor, nós temos olhado para as expressões que Jesus proferiu quando estava na cruz do Calvário. E temos verificado que nessas expressões não há murmuração, nessas expressões não há raiva, nessas expressões não há nenhum aspecto negativo a referir. Pelo contrário, nestas expressões nós vemos o perdão, nós vemos o cuidado, nós vemos as promessas, nós vemos o sentido de missão que Jesus tinha sobre si. E hoje vamos olhar para a última expressão que diz respeito a Jesus entregar o seu Espírito a Deus. Em Lucas capítulo 23, e vamos ler do versículo 46 a 48, que diz o seguinte: Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Hoje vamos olhar para esta expressão: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que é que esta expressão nos tem a transmitir? Por um lado, ela transmite-nos tranquilidade. Nós vemos aqui Jesus, um homem tranquilo. Não é um homem angustiado, não é um homem desesperado diante da morte, mas é um homem tranquilo. Ele sabe que vai morrer. Ele tem consciência de que não vai haver um milagre que o vá tirar da cruz. Ele sabia que tinha que morrer. Mas está calmo, está tranquilo. E nós podemos nos interrogar: por que Jesus se sentia tão tranquilo? Por um lado, porque ele tinha plena consciência do dever cumprido. Ele não tinha nada de que se envergonhar. Ele sabia que tinha cumprido a vontade do Pai. E tinha cumprido integralmente. Ele viveu em pleno com esse objetivo de cumprir a vontade de Deus. Aliás, ele expressou muitas vezes. Em João, por exemplo, 12, 49 e 50, ele disse o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer
e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus dirige-se ao Pai e diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus tinha clara consciência do dever cumprido, por isso estava tranquilo. E nós sabemos qual foi a consequência depois daquilo pela qual Jesus passou. Tendo ele cumprido a vontade de Deus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em primeiro lugar, Jesus estava tranquilo, porque tinha a consciência clara que tinha cumprido a vontade de Deus. Mas também Jesus estava tranquilo porque não tinha medo da morte. Não tinha medo de morrer. Porque ele sabia para onde ia. Ele sabia qual era o seu destino. Não viveu na incerteza ou na dúvida. Ele sabia muito bem para onde ia. Ele também expressou aos seus discípulos, quando disse: E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Um pouco mais à frente, em João capítulo 16, 28, ele diz: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele sabia para onde ia. E nada melhor do que alguém saber para onde vai. Qual é o seu destino? Quer a nível físico, quer a nível espiritual. E por isso, Jesus está tranquilo. Jesus também está tranquilo porque sabe que a sua obra continuará nos seus discípulos. A obra da salvação estava consumada. Não havia nada que o homem pudesse fazer para acrescentar a essa obra. Mas essa obra realizada, ela precisava ser anunciada. Iria sê-lo através dos discípulos, através de cada um de nós. O seu esforço produziria bons resultados nos seus discípulos, porque os levaria a fazer a grande diferença, grandes coisas, como por exemplo vemos no dia de Pentecostes, como vemos no livro de Atos, como eles então proclamaram a mensagem de Deus. Então, esta afirmação fala-nos de tranquilidade. Quando Jesus diz: Pai, entrego nas tuas mãos meu espírito, é de um homem tranquilo. Mas também nós encontramos nesta expressão um outro aspecto, que é a espontaneidade. Jesus não foi obrigado a nada. Jesus não foi obrigado a fazer aquilo. Ele fez-lo voluntariamente e espontaneamente. Era um homem dotado de vontade própria, mas ele submeteu-se à vontade do Pai. Mesmo no Getsêmane, quando ele faz oração: se é possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele submeteu-se à vontade do Pai. E esta espontaneidade vemos neste aspecto, na entrega do seu espírito ao Pai. No meio daquele horror, no meio de todo aquele sofrimento pela qual estava a passar, aonde é que Jesus se coloca? Ao cuidado de Deus. Ele confiava inteiramente no cuidado de Deus. E por isso ele faz esta oração. Não há qualquer reticência da sua parte. Ele espontaneamente entregou-se e entregou o seu espírito a Deus. E vejam que ele não fez de uma forma silenciosa, mas ele fez-lo em alta voz, para que aqueles que ali estavam pudessem ver e pudessem daí tirar conclusões. Vemos no texto que então Jesus clamou em alta voz. E nós vemos que esta situação produziu resultados. Na vida do centurião, que disse: este é verdadeiramente o justo, este era verdadeiramente justo, mas também na vida da multidão, que se lamenta, sai a lamentar-se,
e a bater nos peitos. Ele entregou-se voluntariamente ao Pai. É verdade que a maldade humana, ela pode destruir o corpo. Os homens podem matar o corpo, mas não matam o espírito. O espírito permanece vivo. E o espírito de Jesus manter-se-ia vivo. Assim como o nosso também. Assim como Estevão também, quando estava a ser apedrejado, tinha essa mesma convicção. Ao fazer oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus também entregou-se voluntariamente por nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. E nós vemos isso claramente em João capítulo 10, versículo 15. E quero vos convidar a manusearem as vossas Bíblias até João capítulo 10, para lermos do versículo 15 ao versículo 18. E Jesus então diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por 3 vezes nós encontramos a expressão dou a minha vida. Ele não foi obrigado. Ele podia ter optado por não fazer, mas ele voluntariamente o fez por amor a nós. Então vemos um homem tranquilo, vemos um homem que se dá, que se entrega aos cuidados de Deus, mas também vemos Jesus reafirmando a sua filiação com Deus, tratando por Pai. Por Pai. Jesus era o Filho de Deus. Ele não se tinha feito passar por essa pessoa. Ele era o próprio Filho de Deus que tinha vindo do céu à terra. E este chamamento que nós encontramos aqui, Pai, mostra claramente isso. E nós vemos que Jesus o fez ao longo do seu ministério. E por isso líderes religiosos que não toleravam isso procuraram matá-lo, porque ele se fazia filho de Deus. E um desses relatos nós encontramos em João capítulo 5, versículos 17 e 18, em que Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Filho. E quando nós olhamos para aquele tempo, para aquelas 6 horas que Jesus esteve pregado na cruz, nós vemos que no início ele começa esse sofrimento fazendo oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No início ele já realça esta filiação. E no fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então vemos esta filiação no clamor de Jesus ali. Mas vemos também esta filiação no reconhecimento dos discípulos. Depois de ouvir os ensinos de Jesus, depois de contemplarem os seus milagres, e de, em particular, terem visto Jesus operar na natureza, acalmando o mar, os discípulos chegaram à conclusão: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas não foi fácil eles chegaram a essa conclusão. Só chegaram na segunda parte do ministério de Jesus. Já tinham visto tanto, já tinham ouvido tanto, mas custou-lhes fazer esta afirmação. Porque era difícil para um judeu aceitar isso. Aceitar Jesus como Filho de Deus. E também o foi para eles.
Jesus era realmente quem dizia ser. Não era um impostor, era mesmo o Filho de Deus. Mas temos o reconhecimento do próprio centurião. O centurião que estava a acompanhar a execução, aquela execução, a ver se tudo estava a acontecer normalmente. Ele chegou à mesma conclusão. Aqui em Lucas nós não vemos essa afirmação do centurião. Mas em Mateus capítulo 27, versículo 54, num texto paralelo a este de Lucas, nós vemos então o reconhecimento e lemos: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião não ficou indiferente, os soldados não ficaram indiferentes àquilo que tinha acontecido. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que é que isso nos tem a dizer? Será que aquilo que Jesus demonstrou na cruz do Calvário tem algum valor para nós? É possível nós experimentarmos tranquilidade no mundo em confusão? É possível nós sermos espontâneos e altruístas numa época caracterizada pelo egoísmo e individualismo? Será que podemos também nós afirmar a nossa filiação com Deus numa sociedade que vive de costas viradas para Deus? Certamente que sabem qual é a resposta. Sim. Nós podemos sentir tranquilidade no mundo em que vivemos, nós podemos ser altruístas perante o mundo egoísta e podemos afirmar a nossa filiação. Mas vamos olhar primeiramente para a tranquilidade. Tal como Jesus, nós podemos sentir tranquilidade. Mesmo no sofrimento, mesmo vivendo nesta pandemia que nos cerca, nós podemos estar tranquilos. Por que nós podemos estar tranquilos? Primeiramente porque Deus está conosco. Nunca se esqueçam isso. Deus está conosco. Em qualquer momento, em qualquer sofrimento, Ele está conosco. Ele próprio afirmou: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não diz de vez em quando. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele vê a nossa situação e nos ajuda. Podemos sentir-nos tranquilos, porque sabemos que não estamos sozinhos nesta luta. Ele está conosco. Mas podemos sentir-nos tranquilos também, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos qual é o nosso destino. Depois de partirmos daqui, nós sabemos para onde vamos. Se for amanhã, se for daqui a uma semana, nós sabemos que vamos para junto de Deus. E por isso, podemos estar tranquilos. Porque nós não vivemos na incerteza, não vivemos com medo da morte. Mas sabemos que a morte é uma passagem para algo glorioso. Jesus, antes de partir, ele disse aos discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus deu essa garantia aos discípulos e dá-nos a nós também. Ele foi preparar-nos morada. Ele não falou em probabilidades, ele falou em certeza. E pode ter certeza todo aquele que ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso mesmo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Também nós nos devemos sentir tranquilos. Deus está conosco e nós sabemos para onde vamos. Mas também podemos compartilhar com os outros aquilo que temos recebido. Fazê-lo de uma forma espontânea. E o que é que nós temos a compartilhar com os outros? A nossa fé, o nosso testemunho, o nosso amor, a nossa compaixão e tantas outras coisas que podemos compartilhar com os outros. Aquilo que Deus nos tem dado. Nós somos chamados a sermos espontâneos e altruístas neste mundo que nos rodeia.
Jesus disse: o que de graça recebeste, de graça dai. E nós que recebemos o amor de Deus de graça, nós que recebemos a sua graça, nós que recebemos tantas coisas de Deus, por que não também partilhá-la com os outros? Por último, se nós cremos verdadeiramente em Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós podemos afirmar que somos filhos de Deus. Não precisamos ter medo. Nós não estamos a usurpar nenhuma posição. A Bíblia diz que a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não estamos aqui a fazer-nos mais do que aquilo que realmente somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, não é o nascimento de sangue, nem da carne, mas é o nascimento pela vontade de Deus. Ele nos concedeu esse privilégio. E é importante que nós o saibamos aproveitar, que nós o possamos dignificar, vivendo realmente como filhos. E Paulo recomendou à igreja em Filipos, dizendo o seguinte: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que assim possa ser. Que nós possamos desfrutar da tranquilidade de Jesus. Que nós possamos ser bondosos para com aqueles que nos rodeiam. E que nós possamos viver à altura da posição que temos em Cristo Jesus. Não somos uns pobres coitados. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus. E como tal, vivamos como filhos de Deus. Não precisamos viver de cabeça baixa. Devemos sim viver de cabeça levantada para o alto, para o nosso Deus, para aquele de quem obtemos a graça, a paz e tudo aquilo que é necessário para vivermos. E foi porque Jesus se entregou naquela cruz. Foi porque Jesus deu a sua vida por nós, que hoje nós podemos estar aqui, a participar desta ceia, a participar destes elementos do vinho e do pão, que são elementos simbólicos. Eles não se transformam em corpo nem em sangue, mas são símbolos que apontam para essas duas realidades, para o corpo e para o sangue de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados, como filhos de Deus, a participarmos com o Pai desta mesa. E todos são convidados. Todos aqueles que já creram em Jesus Cristo, todos aqueles que já deram testemunho público da sua fé, descendo às águas, através do batismo, mostrando então essa identificação com Cristo. Se cumpre esses dois requisitos, então participe conosco, em comunhão com Deus e com a sua igreja. Queremos convidar os irmãos a recuar um bocadinho em Lucas 22, para olharmos para 2 versículos. E quero convidar o irmão Técio e a irmã Hilda para poderem vir aqui à frente, nos ajudar então na distribuição do pão e do vinho. Enquanto os irmãos se vão preparar para podermos então, com todo o cuidado, participarmos deste memorial, queria olhar primeiramente para o versículo 19, 22, 19, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Estamos aqui para, tal como Jesus fez, participar deste memorial em memória de Jesus Cristo. Não em memória de nós, não em memória de algo, de alguém que tenha passado, mas em memória dele,
do nosso Salvador, daquele que se entregou na cruz, para que nós pudéssemos então ser salvos. E diz-nos o texto que, tendo dado graças. E é bom nós imitarmos Jesus. Imitarmos Jesus a nível da sua vida de oração, da sua vida de gratidão. E nós vamos fazer isto mesmo. Vamos dar graça a Deus por esta obra que Ele realizou nas nossas vidas. E quero convidar o irmão Tércio para nos dirigir a oração. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tão grande salvação e por este importante memorial que nos deixou e que vai perpetuar até a eternidade, porque também nós sabemos que depois da nossa passagem desta vida, este memorial vai tendo a sua noção completa e mais gloriosa no banquete celestial, no céu, onde todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos e de todas as sensibilidades vão poder reunir numa só mesa para triunfar a salvação. Mas nós sabemos também que é uma ordenança que nos deixa muitos desafios, que é desafios de nós lembrarmos aquilo que fez por nós, mas também de desafio de nós podermos viver uma espiritualidade irrepreensível, uma espiritualidade esclarecida, uma espiritualidade que deve absorver os seus ensinos e também poder transmitir esses mesmos ensinos, que se vai consubstanciando numa visão missionária, numa visão de anunciação do Evangelho da salvação para todos aqueles que creem no teu nome. Infelizmente, nós ficamos muito aquém destes desafios. Por isso, também é uma oportunidade aqui de pedir perdão para muitas vezes que nós ficamos descuidados na nossa vivência cristã, falta de compromisso, falta de visão missionária, falta de engajamento na tua obra, Senhor. Pedimos perdão por isso. Ajuda-nos a poder focalizar mais em Ti e a viver para Ti, somente para Ti. É no nome bendito de Jesus Cristo que pedimos e que agradecemos. Amém. E enquanto os irmãos estão a fazer a distribuição do pão, nós vamos cantar 2 estrofes do número 514, que é um convite a participarmos da mesa. Venham à mesa, no
Certamente os irmãos têm o pão convosco. Vamos então pegar no pão que aponta para a vida, o corpo de Jesus Cristo, e tal como ele nos ensinou, fazer isto em memória de mim. Em memória dele participamos do pão. E vamos continuar a cantar este hino. Vamos voltar a repetir a primeira estrofe e depois cantamos a terceira. Quero convidar-vos a ficarem de pé e vamos então acompanhar a oração da irmã Hilda, orando com ela também. Senhor, tu realmente entregaste amor por nós, Senhor, e te agradecemos o sangue derramado na cruz em nosso lugar. E neste momento, Senhor, que a nossa gratidão, Senhor, possa realmente honrar-te, Senhor. E o nosso viver, Senhor, também possa fazer. Em nome de Jesus.
Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. Pé, cantar o hino 520, será possível esquecer? Que nenhum de nós esqueça aquilo que Jesus fez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E que Deus vos abençoe.